Podcast TV. E aí, eu sou o Thiago Cardoso e esse é o Podcast TV 1 a 1. E no programa de hoje vamos falar sobre American Crime Story, o assassinato de Gianni Versace. E hoje a família Versace voltou para a série. Então vamos respirar, vamos se posicionar porque o episódio dessa semana foi bem agitado. Lembrando que se você está ouvindo esse podcast no YouTube, no iTunes ou em algum aplicativo no Android, não deixe de conhecer o nosso site podcasttv.com. Lá você vai encontrar vários outros podcasts. Além do mais, você vai receber algumas notícias, audiência e muito mais. Então, podcasttv.com é onde você vai encontrar inclusive o episódio premiere dessa série. Então aguardo sua visita no nosso site. Espero que vocês já tenham assinado o nosso canal aqui no YouTube ou no iTunes ou no seu aplicativo Android. E claro, respira fundo porque o episódio dessa semana tem muita coisa. Tem muita informação do passado do Andrew Cunanan. Ou não? Quem é o Andrew Cunanan nesse episódio? Verdade, nem aparece direito. Vamos lá. E essa semana a gente volta com a família Versace no foco e das polêmicas, porque agora a Donatella vai ter que engolir a realidade de quem é o irmão dela, Gianni Versace. A gente está ali em junho de 1995, lá em Milão, lá na Itália, e a gente vê numa sala ali conversando o Versace, o Antônio e a Donatella. O Versace conseguiu uma entrevista para a revista The Advocate, uma revista gay, e a Donatella ela fica surpresa com isso, porque ela não apoia, porque ele quer contar para todo mundo quem ele é, a orientação sexual dele. E ela não aceita aquilo, ela fala assim, imagina, você tá louco, você quer destruir a imagem da nossa empresa, se você fizer isso, você vai acabar com tudo, você vai arruinar tudo. A empresa Versace não rola só apenas por causa do seu nome. A empresa ela tá acontecendo em diversos países, em países onde até isso daí é crime. Artistas vão deixar de fazer roupa com a gente. Vai parar a nossa vida, pode parar com essa ideia. Quem que te deu essa ideia? E o Antônio já entra na discussão ali dos dois e ela já vira pra ele e fala assim, é o seguinte, essa ideia deve ter vindo de você, né? Agora você quer ficar famoso, já não basta ser o amante, já quer ser famoso agora nas custas do meu irmão. E ele fala assim, nós já estamos juntos há 13 anos, eu sou conhecido como assistente do seu irmão, eu não sou assistente, sou namorado do seu irmão, homem, marido, sei lá. E ele fala assim, eu já sei até qual é o meu lugar. E ela fala assim, você sabe qual é o seu lugar? E qual que é o meu lugar? Nisso o Versace já fica possesso da vida, já grita pra ela, parar com toda essa bagunça aqui. Eu vou dar a entrevista, Donatella, quero falar com você. E chama ela de canto e fala assim, o que você acha que eu devo fazer? Ele pede um conselho pra ela, né, porque ele não quer prejudicar a empresa. E ela diz, olha, pode ser que os roqueiros, os atores, as empresas mais reservadoras venham a cortar algum contato com a gente, né? Não venha comprar mais as nossas roupas. Ele até brinca, mas a gente tem o Elton John, tanto faz, né? E ela fica revoltada com essa postura de brincadeira dele. E ela diz assim, e ela aponta para todo mundo, muitas pessoas, Gianni, dependem da gente, depende. E ele frisa, o que é mais importante? A marca Versace não é mais forte do que um homem? E ela na hora, ela já fica preocupada, ela fala assim, olha, existem países que não vão aceitar, onde a nossa loja está chegando agora, que isso daí é um crime, e você quer fazer isso. E ela chega até a usar o exemplo do estilista Perry Ellis, né, Perry Ellis que fez tipo sunga, né, nos anos 70, uma coisa assim do tipo. E ela usa ele como exemplo e fala assim, você tá louco, você tá querendo fazer como ele? Ele quase levou à falência a marca dele. Na mesma hora o Versace vira pra ela e fala assim, posso falar uma coisa? Eu venci a AIDS e agora eu quero fazer isso
contar para todo mundo minha orientação sexual como uma vitória, para dar uma força, um apoio para aqueles amigos meus que estão lá, viver essa situação, a mesma situação que eu com o Antônio, porém não tem perspectiva de vida mais. Para eles acabou, se para eles acabou, para mim é uma vitória. Eu preciso contar para todo mundo. E aí nisso a gente já começa a ver que o Versace, ele já tá pegando uma independência de Donatella. Ele quis saber a opinião dela, mas ele já tinha opinião formada, que ele chegou a um ponto que a gente pode entrar numa discussão aqui. Como eu comentei, acho que no segundo episódio, ou no primeiro, no segundo episódio mesmo, eu comentei referente à doença dele, né? A família nega até hoje que Gianni Versace era portador do vírus do HIV, e a série, como o livro, relatam que ele era portador do HIV, e até mesmo dá para entender que tenha sido mesmo portador do HIV, se você pensar numa linha de coerência das informações, porque se ele conheceu o Antônio há 13 anos atrás, então tipo, ele conheceu o cara lá nos anos 80, no ápice da AIDS, no ápice do vírus do HIV, está circulando ali na comunidade gay nos Estados Unidos, eles estavam vivenciando aquela realidade, eles venceram aquilo. Então eles seriam uma voz muito forte, uma voz de impacto ali para a nação. Ele sendo um homem famoso, ele declarar para todo mundo: eu passei por essa situação, eu sobrevivi, vocês podem sobreviver. Isso se tornaria algo muito válido, por mais que a família diz que é mentira pra gente, soa como uma verdade, e isso pode sim trazer até futuramente um posicionamento diferente da família. Claro que até hoje a família nega. Se é verdade ou mentira, não sabemos. Vamos fazer o seguinte, vamos aceitar a série. A série tá falando que o cara... Vamos ficar discutindo que o negócio tá pronto. O cara teve AIDS, então aceita. Vamos lá, compreensão, vamos aceitando a série. Aceitamos o vírus HIV na vida do Gianni Versace. Ok, agora o Gianni Versace vai querer dar uma entrevista. E vamos voltar lá pro dia 23 de abril de 97, que são 4 dias antes da morte do Jeff Trail. Vamos voltar aqui. No episódio anterior a gente teve aquele massacre. A gente viu que o Andrew Cunanan, ele matou o Jeff. Jeff era o amigo do David, que o Andrew também era amigo, e que fechou o episódio ali com a morte, alguns dias depois, né? Com a morte do Jeff e do David. Então nós fomos levados a 4 dias antes da morte do Jeff, no dia 23 de abril, e a gente vê que o Andrew, ele quer ir para Minneapolis e ele não tem dinheiro nenhum. E ali a gente já viu ele preparando uma droga, né? Não sei lá se é uma cocaína, uma heroína, sei lá. Ele tá preparando alguma droga ali e ele quer injetar no pé dele. É uma coisa horrível essa cena. Ele tá pedindo crédito pra mulher porque tá sem dinheiro nenhum. E ele tá lá injetando a droga. Que cena terrível. Você vê que o cara é viciadão mesmo, né? E enquanto ele está arrumando as roupas dele, você vê que ele fez um memorial com fotos do Versace. Tava pendurado atrás dos blazers dele. O cara ali, vamos voltar, o raciocínio rápido. O cara já tá, ele já tá totalmente assim, louco já para pegar o Versace. Alguma coisa aconteceu que, meu Deus, eu quero saber o que aconteceu. Ninguém sabe ainda o que aconteceu. Mas a gente é levado para a fábrica onde o Jeff trabalha. E ele tá ali almoçando e chega um rapaz chamado Samson. Ele começa a conversar com o Jeff e os dois começam: nossa, você é da Marinha? Ele fala: sim, eu sou da Marinha. Ah, eu também, eu servi não sei na onde. Ah, é? Você tem uma tatuagem? Ah, legal. E ele fala assim: eu também tenho. E o cara começa a questionar o Jeff. Por que o Jeff saiu da Marinha? E o cara fica nervoso, ele bate na mesa: eu saí porque eu quis, tem um motivo, eu não quero falar. Ele sai da linha, ele foge daquela linha de paz, de um diálogo normal entre uma pessoa, porque alguma coisa aconteceu na Marinha. Aí já começa a embananar na nossa cabeça. E a gente já vê ali que o Jeff, quando volta a trabalhar depois do almoço, o Andrew liga lá na firma e deixa um recado para o Jeff, assim: Jeff, é para você me encontrar lá no aeroporto. E nisso a gente já sabe que o Jeff vai morrer. Então a gente já sabe que o Andrew Cunanan vai matar o Jeff. Ok? Então a gente começa a processar o nosso cérebro para retroceder a informação. Como que o Andrew conheceu esse Jeff? Nós vamos descobrir mais para frente. Mas
no começo do episódio, a gente já vê ali que o David e o Jeff já não estão muito amigáveis com a presença do Andrew. O Andrew, quando ele fala que vai voltar para lá, o Jeff diz pro David: David, é o seguinte, não quero que você caia no papo dele não, ele é muito mentiroso, ele mente o tempo todo, ele tá louco esse cara. E quando o Andrew chega, totalmente amigão, tipo Barney... Barney e seus amigos, ele chega saltando, yupi! E nisso o Jeff olha pra ele e fala assim: olha, cara, eu não vou poder sair com você hoje, tá? Tem que ir embora, tem um compromisso e tal. E o Andrew fica surpreso, fala: como assim você não vai sair comigo? E daí o David também fala: eu também tenho um compromisso hoje à noite, não tem como sair com você. Ele fala assim: eu vim pra ficar nesse final de semana com vocês e vocês não vão ficar aqui comigo. Você começa a pensar na carência de atenção do Andrew. E o Jeff, na hora que ele fala que não vai passar o final de semana com o Andrew, o cara veio de outra cidade, o David fica meio sem graça. Por mais que não vai passar, o David leva o cara pra casa dele. E chegando na casa dele, o Andrew dá um relógio pra ele. E na hora o David olha pra aquele relógio, assustado, e rejeita. Pronto. Na hora que ele rejeitou o relógio, o Andrew pegou aquele relógio e fez um pedido de casamento. Falou assim: olha, eu quero casar com você. Você é a pessoa perfeita pra mim, tal. E ele fala assim: olha, eu não posso casar com você. É contra a lei. Não é normal. Isso não é. Eu não gosto de você, Andrew. Então não tem como eu casar com uma pessoa que eu não gosto. Mas o Andrew fica insistindo. Até que ele coloca no pulso do David aquele relógio. E você vê que é aquilo. O Andrew, ele não sabe ser contrariado. Então essa manifestação do David em rejeitar o presente, o pedido de casamento, já faz com que o Andrew já comece a notar: alguma coisa está acontecendo, alguma coisa mudou aqui nessa casa, alguma coisa já interferiu nesse relacionamento entre eu e ele. Seria o Jeff? Seria algum outro amigo dele? Vou descobrir. E isso fica na mente do Andrew. Detalhe: o Andrew, antes dele voltar, ele tinha mandado uma carta pro Jeff, né, dizendo coisas assim, podemos dizer, gays na carta, e ele assina, manda beijinho. Ao invés dele colocar o nome do Jeff, ele colocou o nome do pai do Jeff. E o pai do Jeff não imaginava que ele era homossexual. E você viu que o Andrew, ele vai expor a pessoa. E ele expôs o Jeff pro pai dele. Lógico que o Jeff, na hora que recebeu aquela carta, e o pai dele leu aquela carta e teve comentário, o Jeff tentou se esquivar ali, né, falar assim: não é bem assim e tal, mas a gente vê que o Andrew fez isso de propósito mesmo, para expor, né, porque ele, por ser uma pessoa frustrada, por ser uma pessoa que aceitou, né, a sexualidade dele, assim, ele quer que todo mundo saia do armário, e sabendo a condição do Jeff, o Jeff, ele serviu a marinha, então ele tem uma postura militar, ele tem uma conduta militar, ele tem um respeito, ele ainda sonha em voltar a servir a marinha. E a gente vê que o Jeff vai ali falar com a irmã dele. E a irmã dele tá grávida, né? E ele fala assim: olha, não quero decepcionar os nossos pais. E sabe, você tá grávida. Eu quero ser um bom tio. Eu quero que minha sobrinha chegue, né? E ela fala assim: olha, a melhor maneira de você alegrar os nossos pais é você sendo verdadeiro. Vamos contar a verdade pra eles, tal. E ele fala: não. Eu não quero, não. Vamos permanecer do jeito que tá. Eu vou continuar aqui, vamos ver no que vai dar. E logo em seguida a gente já é levado para uma festa, porque a Linda, lembra a Linda, aquela amiga do David que chega na casa dele no episódio anterior e que vê o corpo rolado no tapete? Pois é, a Linda estava organizando uma festa que tem um estilo musical um pouco diferenciado, né? Esse polka. Nunca tinha ouvido falar desse estilo musical, mas tá aí, ó, ouça aí. E nisso a gente já vê o David chegando na festa com o Andrew. O David já tá procurando a amiga dele e o Andrew já tá meio assim deslocado. E aí, quando a amiga do David chega, a Linda: oi David, tudo bem? Ele fala: oi, tudo bem, lindo? Eu vim com meu amigo aqui na festa. O Andrew para o diálogo dos dois. O cara fala: como assim, amigo? Oxe, nós somos mais do que amigos. Olha, eu te dei um relógio. Olha, pega o pulso do rapaz assim: tá vendo esse relógio aqui? Eu paguei tantos dólares por isso, tal.
isso daqui é uma aliança, tipo, isso aqui é um nosso sinal de compromisso, nós temos algo muito mais que isso. E tentando reafirmar, expondo o David novamente. A gente já vê que ele já expôs o Jeff no passado, tá expondo o David agora pra Linda, sem saber se a Linda sabe da opção sexual ou não do David. E ele faz aquilo, o David fica assim, sem graça e vai dançar. Ali ele fala assim, eu vou esquecer desse rapaz, esse rapaz não tá aqui, não é possível que ele tá aqui comigo. Vai lá e começa a dançar com a Linda pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. E o próprio Andrew começa a observar a felicidade dele com a Linda e ele começa a olhar tipo assim, como assim ele tá feliz? Esse infeliz não pode ser feliz, ele não pode, ele tem que ser infeliz. Ele só é feliz se eu proporcionar essa felicidade pra ele. Como assim, meu relógio não tá alegrando ele, mas a festa tá alegrando, essa música tá alegrando ele? Pode deixar. E nisso a Linda, quando para de dançar, vai se sentar com ele para trocar uma ideia. Eles estão ali conversando e o Andrew começa a apresentar para ela, olha, eu só vim para cá para fazer os cenários do filme Titanic, lá na cidade do México, vou ter que mudar para lá. E quando o David ouve aquilo, ele faz o que? Ele fica possesso da vida. E na hora ele vai lá e tira o Andrew para dançar e já começa a, durante aquela dança, falar para ele, ó, eu não vou casar com você, Andrew. Você não tá entendendo, não tá entendendo, a música tá muito alta, metendo um louco ali, né? E a Linda ficou olhando assustada para aqueles dois lá, e os dois lá batendo, brigando quase assim, verbalmente ali, durante aquela dança, as músicas rolando e tal. E o mundo, você vê do Andrew começando a se desabar. O cara que ele ama, o cara que ele presenteou, o cara que ele veio ver, tipo, rejeitou ele naquela noite, a noite que pra ele ia ser tão especial, que ele tinha planejado mil coisas, não aconteceu nada daquilo que ele havia planejado. E no dia seguinte a gente vê que o David ainda tenta manter uma paz com o Andrew, né? E vai tentar devolver o relógio dizendo, ó, eu estou infeliz, eu vou estar mentindo pra você se eu falar pra você que eu estou feliz com você, com isso daqui. Você deveria parar de mentir um pouco também, sabe? Você tá falando que vai fazer o cenário do filme Titanic no México, mas você não tem apartamento, você tá mentindo, você não vai fazer cenário nenhum. Sabe, você tem que aceitar, você tem que pedir ajuda, né? E eu não quero mais fazer parte dessa história louca sua, Andrew. E eu não quero que você fique em casa, cara. Eu tô saindo, hoje à noite tenho um compromisso. E o Andrew fica meio assim, né? Então tá bom, vou embora. E nisso ele vai saindo do elevador. E quando o David vai se despedir do Andrew, a gente já começa a perceber que o Andrew começa a suspeitar que o Jeff é o cara com que o David tá saindo. Então ele começa a perseguir o David, ao ponto que chegou já à noite, né? Ele vê o David entrando numa danceteria, ele vai atrás do David nessa boate, nessa danceteria, discoteca, já nem sei mais o que é o que, né? Ele entra nessa festa lá e ele é tão possessivo que ele tá assim, eu quero saber o que tá pegando aqui, por que ele não aceitou meu pedido de casamento. Não contentando não entrar na festa, ele foi até o apartamento do Jeff. Aí eu pergunto, como que o cara entrou no apartamento do Jeff? Porque o apartamento é trancado, mas vai saber, né? Não vamos complicar as histórias. E lá ele começa a ver fotos do Jeff com o pai dele, e ele começa a mexer em tudo lá, revirar a casa dele, e ele encontra uma farda da Marinha, toda bonitinha, passadinha, gomadinha, e embaixo dessa farda ele vê um VHS. E nesse VHS é tipo uma reportagem ali, parece que de um relato, um testemunho que a gente vê que é o próprio Jeff dando, né? Por mais que tenha sido coberto o rosto dele, a gente sabe que é o Jeff por causa da silhueta, né? No vídeo apresentada, e que ele fala do maltrato que os gays, né? Os militares gays têm lá na Marinha, e é tipo uma denúncia aquilo. E o Andrew fica revoltado, ele fica tipo, o que é isso que ele fez? O que ele tá falando? E ele fica lá mexendo na casa do cara até ele achar uma arma. E na hora que ele acha a arma, ele senta para assistir a televisãozinha e lá ele fica. E a gente é levado lá para o mês de novembro de 95, 2 anos antes do assassinato de Jeff. Na verdade, a gente vai lá para San Diego e a gente começa a entender a história do Jeff.
Jeff, ele era tenente na marinha, ele estava servindo ali, e ali logo no começo a gente já vê que tá tendo uma briga entre os rapazes, os militares estão ali batendo em um companheiro deles, porque esse companheiro deles é gay. E nisso ele vai lá e separa a briga, e os caras já não ficam olhando muito bem pro Jeff, porque existe uma linha de conduta que precisa ser respeitada. Se o cara for homossexual dentro da marinha, ele não é aceito, né? Ele passa ali por um certo bullying ali, local ali, só entre eles, o cara não é promovido, tem várias ações ali que impedem o crescimento do cara, até o cara sair dali de boa, sem sujar a imagem da marinha que é intacta. Então você vê logo em seguida que ele, após cuidar desse rapaz, separar essa briga e tal, os próprios marinheiros colocam dentro de uma meia pedra e vão lá começar a apedrejar esse rapaz deitado. E vai novamente o Jeff salvar o rapaz lá no banheiro. E começam a conversar. E o rapaz fala pra ele assim: olha, eu quero ser transferido, a única coisa que eu te peço. E nisso o Jeff dá um abraço nele. E um dos marinheiros vê o Jeff abraçando ele. E o Jeff olha pro marinheiro assim, tipo assim: tô abraçando de boa, cara, não tá acontecendo nada aqui não. E o cara já olha pro Jeff, não, ali os dois ali deve estar rolando alguma coisa. E vão pro jantar. E durante esse jantar, esse mesmo homem que viu o Jeff abraçado com esse gay lá no banheiro, chega pra ele, faz uma brincadeira que a gente não sabe se é verdade, não sabe se é mentira, mas ele falou assim, ó, o seguinte, sabe aquela rua 5, a rua 6? Daí o Jeff, claro, é minha área ali e tal. Então, caso você não saiba, ali só os mariquinhos que vão pra lá. Só eles vão lá pra transar, vão tal. E nós mandamos uns policiais lá, disfarçados, né, camuflados, pra descobrir algumas coisas. E foi descoberto que um dos nossos estava lá. E para ele não sair da marinha, ser expulso, acabar com a carreira, com a vida, com a família, com o nome dele, teve um acordo que ele entregasse numa lista o nome de todos os oficiais, tenentes, ou qualquer um que trabalhasse na marinha ou militar que ele teve relação. E ele falou que vai entregar, só que ele não sabe o nome de todo mundo, ele conhece as pessoas pela tatuagem. Então ele fez uma lista com todas as tatuagens que ele conheceu, ou alguma marca, uma cicatriz no corpo de cada oficial. E ainda, esse marinheiro, após contar isso, pergunta pro Jeff brincando: Jeff, você não tem nenhuma tatuagem aí não, né? E o Jeff olha assim pra cara dele assim, tipo, meu Deus, vou ser descoberto. E ele entra correndo no banheiro com uma faca, né? E ele corta a perna ali onde tem a tatuagem dele para remover a tatuagem. Porque assim, o Jeff, ele tem um sonho americano de seguir carreira militar. Então ele, a vida toda, planejou que eu vou ser marinheiro. Porque o pai dele também era marinheiro. Então ele queria seguir essa carreira militar, honrar o nome da família, servir a pátria. Era algo que ele amava fazer. Mas a condição sexual dele, ali a opção sexual, não vou dizer opção sexual, a intimidade sexual dele ali, eu não sei como falar. O cara, ele fala assim, olha, eu sou gay, então eu não posso servir a marinha. Então, se eu servir, eu tenho que servir calado, fechado, ninguém pode saber. E nisso a gente vê o quê? Que o Jeff, ele leva uma vida ali calada, sofrida. E depois que ele tirou aquela tatuagem, o capitão chama ele lá na salinha. E nisso, uma mancha de sangue aparece na perna dele, na calça, né? E ele recebe uma revista do capitão escrita Dignidade e Respeito, no qual conta ali, tipo numa história em quadrinhos, qual que é a conduta do marinheiro, as leis que ele precisa respeitar. E ele sabe tudo aquilo já. E ele começa a conversar com o capitão, tipo assim, ok, capitão, não tem nada a declarar, acabou. Tipo, ele quer sair dali. E o capitão tem uma conduta diferente, ele já desconfia do Jeff. Só que o Jeff, de repente, dá uma no meio, cara. Ele fala assim, olha, segundo o artigo tal, fala que nenhum aqui pode ser homossexual, tal. O capitão olha pra cara dele e fala assim, peraí, você decorou isso ou você decorou tudo? Ele fala, eu sei algumas coisas, eu sei algumas normas de cor mesmo, tal. O capitão, ok então. Mas você já percebe que o capitão todo mundo já sabe que o Jeff, quem ele é na verdade. E aquilo, ele pega aquele manual, ele vai pro quarto, depois ele sai para ler aquele manual de uma forma bem assustada, ele tá lendo aquele manual e ele fala assim, eu preciso honrar o meu país, mas eu não tô conseguindo. Qual que é a opção dele?
ele vai tentar se matar. Ele se veste com a farda, se arruma, vai pro banheiro, amarra lá um cinto e vai tentar se matar, mas não consegue se matar. E aquilo faz com que ele resolva a seguir em frente e enfrentar essa situação. Mas as coisas não vão ficar tão fáceis para ele lá dentro, no campus, não vai ficar mesmo fácil. E ele resolve dar um rolê. E o rolezinho dele é ir numa festa lá que tá acontecendo lá na rua 5, na rua 6, tá ligado? E nisso ele já chega lá no bar, escondido, disfarçado, e ele conhece o Andrew. Então nós já somos apresentados ali junto com o Jeff ao Andrew lá em 1995, 2 anos antes do assassinato. Então o Andrew aparentemente conheceu o Jeff antes de conhecer o David. Então o Andrew teve um contato com ele no bar e começa a conversar. E começam a trocar ideia, ele faz várias piadas com o Jeff, ele incentiva o Jeff a contar que ele é militar, né? Fazer, você é militar, não é? O Jeff olha pra cara dele, sim, eu sou. E quando ele confessa isso, parece que sai um peso das costas dele e o Jeff começa a falar mais dele, né? E o Andrew só absorvendo aquilo, o Andrew meio que se apaixona por ele. Você vê que ele tá meio encantado pela postura do Jeff. E nisso o que o Jeff faz? Fala pra ele, olha, inclusive eu fui chamado para dar uma entrevista na televisão para contar, né, que os abusos que os gays sofrem, né, e o Andrew fica contra aquilo, ele fala, não, você não pode fazer isso, você tem que chegar, não tem que dar entrevista, nada, que não sei o que, não sei o que. É totalmente, ele vive um outro mundo, totalmente inverso daquilo que é a realidade, né, do que o Jeff vive. E nisso a gente já vê na cena seguinte o apoio deles. Quais são os apoios do Jeff e qual é o apoio do Gianni Versace? Gianni Versace, ele tá pronto para ir dar entrevista para aquela revista, para assumir, né, que ele é gay. Só que ao mesmo tempo o Jeff tá cansado, ele vai querer dar entrevista para aquela rede de televisão também, e é um contraste bem interessante, porque o Jeff, além de estar sozinho nessa, ele vai para um motel de estrada, aonde essa rede de televisão alugou um quartinho ali escondido, ele está disfarçado e ele vai dar entrevista, enquanto o Gianni Versace ele é recebido num luxuoso hotel, né? E é tudo algo muito glamour assim, e ele vai com o Antônio para lá, e você começa a ver que durante a entrevista do Jeff, ele é questionado sobre coisas e ele fala com uma certa dor. Enquanto o Gianni Versace, quando ele começa a ser questionado sobre algumas coisas, ele já fala com uma alegria e ele para a sessão ali da entrevista, né, que está sendo gravada, e ele chama o Antônio para fazer parte daquilo. Ele já fala pro repórter, olha, o Antônio está comigo há 13 anos, então nada melhor do que ter ele do meu lado para responder todas as perguntas que você tiver. Ele pode participar? Aí o repórter fala, claro que pode, será um prazer ter você aqui com a gente, Antônio. Enquanto isso, a gente vê que o Jeff não tinha ninguém para apoiar ele. Então a gente vê esse contraste que ficou muito interessante. Um que sofre a pressão da sociedade por ele ser um militar e a conduta, as normas, as regras, as leis impedem ele de assumir essa condição sexual, enquanto o outro, mesmo tendo toda a política, todo o lado crítico, toda a mente fechada da sociedade naquela época, ele resolve abrir, ele tem um apoio, não precisa ter o apoio da família, tem o apoio de quem ele ama, e o Jeff não tem ninguém para apoiar ele, porque o Andrew é aquele amigo dele que tá contra aquilo que ele estava querendo fazer. E durante a entrevista o Jeff começa a falar que há muitos militares enrustidos dentro do armário, e que ele não é promovido dentro da marinha, porque todos sabem quem ele é, o que ele gosta de fazer, quais são as aventuras sexuais dele, podemos dizer assim, e que ele relata ainda que salvou alguns, né, gays lá dentro desse sistema. Ele relata o último caso que a gente foi, que ele impediu o rapaz de morrer apedrejado dentro, e que mediante a tudo aquilo que ele sofreu, aquilo que ele estava começando a sofrer, a pensar que ia ter consequência, porque o próprio capitão dele já até noticiou ele, né? Olha, muda sua conduta, senão você vai vazar daqui. Ele se arrepende e ele fala assim: eu deveria ter deixado aquele rapaz morrer na mão dos outros, porque se ele tivesse morrido, eu não estaria passando por nada do que eu estou passando.
Então a gente vê o que? Ele, por mais que ele tenha protegido aquele rapaz, ele está arrependido porque ele vai começar a sofrer. E ele sabe que vai sofrer por isso. E já que o episódio hoje está sendo bem especial do Jeff, a gente já volta lá pro dia 27 de abril de 97, o dia da morte dele, e a gente vê que o Andrew tá no apartamento dele, revirou tudo. E quando o Jeff chega no apartamento e vê toda aquela bagunça, os dois entram numa discussão, né? E o Jeff diz pro Andrew assim, ó, você não sabe o que é ser honrado por nada, você nunca foi honrado, você não tem uma palavra de honra. E começa a jogar um monte de coisa na cara do Andrew, assim, você não tem propósito, você não sabe nem pra quem você não tem propósito de vida, você não sabe nem por quem você tá lutando, você só quer saber as coisas em prol de si mesmo. E o Andrew joga na cara, mas eu te salvei, eu te ajudei. O Jeff fala, você destruiu a minha vida e ninguém vai conseguir amar você, Andrew. Do jeito que você é, ninguém te ama, ninguém consegue conviver com você, ninguém quer saber de amar você, cara. Some da minha vida. E o Andrew, ele sai do apartamento do Jeff com a arma de fogo dentro da mochila, a mesma arma que ele usou para disparar no David. Lembra? No episódio anterior foi essa arma. E isso faz com que a gente comece a pensar o quê? O Andrew Cunanan, ele quer lutar pelos ideais próprios dele apenas. Ele não está preocupado com ninguém, o bem-estar de ninguém, a não ser o dele. Quando ele sai ali da casa, ele vai até a casa do David, e ao chegar na casa do David, ele vê que o David está com outro rapaz. Ao abrir a porta, o David leva um susto, fala, como assim você entrou aqui em casa? E o cara, eu entrei ali atrás. A gente tem um detalhe que eu deixei passar do episódio anterior que eu não falei. Os policiais ficam revoltados com o porteiro. Como que o porteiro deixou o Cunanan passar lá? Ou como que deixou os dois fugirem? Daí ele fala assim, ele entrou pela porta ali que não é elétrica. Meu, o porteiro é muito conivente com aquilo que aconteceu no episódio anterior. Se tivesse parado, porque o Andrew, ele não... Todos os momentos o Andrew, ele não entrou ali apertando o interfone. Ele entrou atrás de alguém, né, disfarçando que estava com a pessoa, ou ele entrou por um outro lado. E nesse episódio a gente já vê que o Andrew já até faz uma brincadeira com o David, fala assim, eu não ia apertar o interfone nem funciona, né? Brincando com ele, pra mim o interfone nem funciona, eu já vim aqui direto. Então você vê o quê? Que o Andrew, após sair da casa do Jeff e chegar na casa do David, ver que não era o Jeff com quem o David estava saindo, ele entra, aceita de boa, senta ali e fala pro David, David, eu quero ajuda e eu quero conversar com você. Ele aceita a ajuda do David. E nisso a gente já volta pro apartamento do Jeff, lembrando que aquele VHS é a entrevista mesmo, né, que o Jeff deu para essa rede de televisão, denunciando a marinha, o comportamento dos marinheiros, dos capitães, dos tenentes. Ele era um tenente e aquela reportagem ele tem uma cópia com ele, então ele arrumando ali a farda dele, passando a farda, coloca tudo no lugar que estava. E nisso o Andrew liga pro Jeff falando que tá com a arma dele, e ele nota que a arma não tá mais na casa dele. O que ele faz? Eu vou buscar. Onde você tá? Tô aqui na casa do David. Pode deixar que eu tô indo aí buscar. E nisso o David, ele não sabe, mas o Andrew já fez isso planejado. O Andrew já vai querer matar o Jeff. Foi algo planejado já. Tocar a arma dele, eu liguei pra ele, vai vir aqui. Na hora que ele entrar, eu mato ele. Nisso o Jeff chega e David fala assim pra ele assim, Andrew, vai lá, abre o portão, o Jeff chegou, vai dar... Não, eu falo, não, vai lá você, abre o portão, né, não sei o que, inventa uma desculpa ali. E quando o David traz o Jeff, acontece a morte brutal dele lá, com o martelinho, você vê ali que o Andrew, ele começa a demonstrar que tudo aquilo que ele faz é fruto de uma revolta por não ser aceito, uma revolta por não concordarem com o comportamento dele. Então a série está mostrando pra gente um perfil de um psicopata que não aceita
literalmente ser corrigido, não aceita pessoas que não andem no roteiro dele, parece um filme que está acontecendo, não acertou o papel, morre. Tá muito pesado, tá muito triste, tá muito tenso. Essas mortes, por mais que seja 5 mortes, 4 mortes, são muitas pessoas que morreram ao redor. Para você ter uma noção, o Jeff, ele estava tão ansioso pelo nascimento da sobrinha dele, que ele não sabia que era sobrinha, né? Estava tão ansioso pelo nascimento do nenê, que ele morreu antes de saber. E a gente vê no final, gente, como que é vazio. A morte, ela deixa rastros tão vazios na areia, porque se você começa a ouvir a mãe dele ligando: Jeff, onde você tá? Sua irmã acabou de ter nenê. E o pai dele fala: Jeff, onde você tá? É uma sobrinha, você é tio de uma sobrinha. Daí os dois ligam: venham pra cá. Daí o pai dele: venha pra cá, meu filho, vem aqui pra você conhecer a sua sobrinha. E você vê ali, tão triste aquilo, a família não sabendo ainda, né, da morte do próprio filho. Você para e pensa: uau, será que vale a pena mesmo a gente se relacionar com pessoas que são ou apresentam um perfil assim? É muito confortável para uma pessoa quando você tem uma pessoa do seu lado que te ouve, que te apoia. Mas e quando você é confrontada por essa pessoa e você começa a ver que o caráter dessa pessoa é mutável? Porque a gente viu que o Andrew, ele era mentiroso. E o Andrew, o tempo todo, ele sabendo que o Andrew era mentiroso, nenhum dos dois se afastaram do cara. Nenhum dos dois tomaram uma atitude, falaram assim: ó, saia da nossa vida. Pelo contrário, eles alimentaram muito sentimento dentro do Andrew. Então, é um episódio também que não foi tão forte. Foi forte devido a esse lado, né? Foi muito focado nisso, muito batido nisso, né? Nessa lado da opção sexual deles, né? A aceitação do Gianni Versace, né? A publicação, né? A exposição da opção sexual de Gianni Versace. Ao mesmo tempo, a opção do Jeff, que trouxe a ele uma repreensão para dentro, né? Tipo, ele abriu a mão da carreira dele, ele abriu mão dos sonhos dele, tudo porque é algo que ele não conseguia mudar. Então você começa a ver que o episódio foi um pouco mais leve do que o episódio anterior, mas também, por um outro lado, foi um tema muito forte. Um tema que em 1995, 1997 é um tema assim que era um tabu, não era uma coisa fácil como se fosse um dia de hoje para ser discutido. Então, o episódio dessa semana foi ok, não foi o melhor episódio. Confesso que não foi um episódio tão bom quanto os outros para mim, claro. Mas foi um episódio que foi um respirar, porque foi um alívio, porque o último episódio, episódio número 3, número 4 foram pesados. O 4 que, nossa, o 4 deixou a gente com frio na espinha, me deixou pelo menos, né, com frio na espinha. Agora o quinto foi um episódio mais leve. Foi um episódio mais leve, então eu não sei o que espera no sexto episódio. Então nós vamos falar sobre o sexto episódio no próximo episódio, beleza? E é isso aí. Antes de eu me despedir aqui, quero só te lembrar uma coisa. Não esqueça de entrar no nosso site podcasttv.com para você ouvir outros podcasts, tanto de American Crime Story, o assassinato de Gianni Versace, quanto outros podcasts, beleza? Eu espero você na próxima semana. Até lá. Falou! Podcast